ungir, para nós levarmos as boas novas e a pregar o seu evangelho. A palavra de Deus nos fala o seguinte no livro de Atos, capítulo 2, versículo 16. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus nos fez para que nós pudéssemos profetizar, para que nós tivéssemos palavras proféticas para ativação. Mas isso é que tenho-vos dito pelo profeta Joel nos últimos dias: Deus vai derramar para fora do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos anciões terão sonhos. E em verdade, sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias vão deitar fora do meu espírito. Joel anunciando em seus dias, como um profeta de Deus, que viria um tempo específico na terra, que o Senhor ativar um movimento profético entre os jovens, moças e anciões do seu povo. Joel falou em duas direções claras: Israel e para a igreja. No meio do povo judeu, o Senhor prometeu trazer uma poderosa restauração do que foi perdido nos anos do seu cativeiro. Mas, embora isso, Israel tenha parcialmente já vi esse cumprimento e o melhor. Vou ler de novo aqui o texto que eu escrevi. Embora Israel tenha parcialmente já viesse o cumprimento, e o melhor ainda está para chegar à nação hebraica. Joel também profetizou Israel espiritual, ou seja, a igreja. E por isso que o apóstolo Pedro citou o profeta antes do derramamento do Espírito Santo no cenáculo, no meio dos seguidores de Jesus. Amém? Joel promete, trouxe para a igreja o corpo de Cristo, prometida por Deus após a restauração do seu povo, e como parte da restauração, sem dúvida, envolvidos o profético. Joel disse que em aqueles dias, expressão, ou seja, bíblica, que aponta claramente para os últimos tempos, às vezes que começou há 2000 anos, e que cai no cumprimento mais universal de profecia hoje. Muitas vezes a gente acha que nossos jovens estão viajando, estão vendo coisas, mas foi profetizado que os jovens teriam visões. Foi profetizado, queridos. A profecia de Joel falou sobre a efusão do Espírito Santo. Isso iria derramar sobre toda a carne, judeus e gentios. Esse derramamento iria ativar os filhos das gerações a profetizar. Esta ativação, Pedro disse, seria nos jovens e virgens, assim como nos idosos. Esse derramamento do Espírito iria ativar, primeiro, presentes vocais, ou seja, presentes vocais de profecia. Segundo, operação profética, visões e sonhos. Esta variação profética viria sobre os escravos e livres, sobre toda a carne e seres humanos. O foco central, o principal desta ativação profética seria profetizar. Profetiza jovens e velhos. Pedro declarou corretamente que isso iria acontecer com o sinal de postretar. Essa palavra, de postrerar. Antes ou seja, do retorno de Jesus Cristo à terra. Esse derramamento do Espírito Santo sobre a terra nos últimos dias para trazer a salvação para as nações. Através de Joel, Deus prometeu ativar a igreja no profético. Os dias desta poderosa ativação chegaram.
Chegou a ativação do Espírito Santo, chegou o momento dos jovens e dos velhos ter visões, ter sonhos, queridos. O profético. Depois disso você vem para o monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando você voltar na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto. E antes deles, saltérios, pandeiros, flautas e harpas, antes deles. Então o Espírito do Senhor virá sobre ti e profetiza como eles. E se transformado em outro homem, e quando você tem esses sinais são, faça o que vem à mão, porque Deus está com você. E quando eles chegaram lá para o monte, eis que o grupo de profetas que vem ao conhecê-los, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e ele profetizou no meio deles. 1 Samuel do 10, 5, 7 e versículo 10. Contra sangue, mas contra todo principado e todo mal. Eu permaneço sempre olhando para o alvo. Na economia de Deus, as suas ferramentas administrativas para gerenciar o recurso de suas estratégias de reino, 2 ministérios foram concebidos pelo Senhor para desempenhar funções muito importantes: apóstolos e profetas. O apostólico está ligado à parte administrativa do reino. É também intimamente relacionada com a ordem divina, autoridade, gabinetes ministeriais, poder territorial, governo divino, influência e poder, apelação, posicionamento do seu ungido, projetos, planos e estratégias de conquista. O apostólico está intimamente relacionado com o seu ungido, chamado com o seu próprio nome, seus ministérios, funções hierárquicas, posicionamento. Ela está intimamente ligada à ordem divina, apoio e autoridade. Mas o profético está relacionado com a demonstração do reino de Deus. Esta é intimamente ligada à manifestação de Deus. Isto é, se o seu poder sobrenatural que opera seus dons e suas manifestações. Amém? Eu permaneço sempre olhando para o alvo. Eu sou soldado e Jesus é meu general. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar. O profético está claramente relacionado com a voz do Senhor e seu conhecimento ou ciência sobrenatural, a manifestação do seu reino operando de acordo com a sua própria natureza santa. Glória a Deus. O profético que quer, ele quer é mais. Então vamos nessa. Paul Wilber e Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão. Shalom, Jerusalém.